Olá, boa noite. EMEI Toquinho de Gente aguarda a construção de sua nova sede. Estamos atendendo de uma forma reduzida, o número de crianças em função desse pequeno espaço e por isso que precisamos com urgência a construção dessa nova sede para que possamos ampliar o número de atendimento e podendo atender a demanda do bairro e do entorno. Setembro Amarelo, especialista do Hospital São Vicente de Paulo, fala sobre a importância do cuidado com a saúde mental. Para a gente cuidar de um outro, primeiro a gente precisa cuidar de si, né? Já tem a metáfora do avião, que a gente sabe que quando as máscaras de oxigênio caírem, se ocorrer algo, primeiro a gente deve colocar em si, para depois poder ajudar um outro. Agora no canal da comunidade. A convite do vereador Cláudio Rufa Soldá, conhecemos o método de ensino da EMEI Toquinho de Gente. A escola está aguardando a construção de sua nova sede. Com a utilização de uma metodologia diferenciada, a Escola Municipal de Educação Infantil Toquinho de Gente é destaque em toda a região. Isso porque lá as crianças são educadas com base na pedagogia de Waldorf. A EMEI Toquinho de Gente tem o seu trabalho fundamentado na pedagogia Waldorf. Ela foi idealizada pelo Rudolf Steiner, é um filósofo austríaco, data de 1919 e provém da antroposofia, que busca então compreender o ser humano em sua totalidade, nos aspectos físico, psicoemocional, intelectual, e estas partes são entendidas como indissociáveis. O propósito educativo da Toquinho de Gente vai além da mera transmissão de conhecimentos, se metamorfoseia na arte de educar. Os conteúdos são organizados visando o desenvolvimento integral da criança, para que esta conquiste as habilidades necessárias para ela viver no mundo. Há um olhar bem sensível da pedagogia Waldorf para alguns aspectos como a formação da vontade da criança, que para nós é o querer dela. Também na construção do seu mundo interior, que é o sentir, e a formação do seu intelecto, que é o pensar. E isso se dá através das ciências, das artes, do cultivo dos valores morais, espirituais, e também a gente oportuniza muitas vivências, a vivência do belo, a vivência do que é bom e do que é verdadeiro, para a vida da criança, para a alma da criança. Hoje a escola atende mais de 90 crianças em turmas organizadas com diferentes idades. A escola, então, ela é organizada em turmas de jardins. As nossas turmas são mistas, não são divididas por idades, já em função, porque a pedagogia Waldorf, ela é uma extensão do lar. Então, assim como na casa, a família vive, com crianças de diferentes idades, na escola também, então, ela é acolhida e ela permanece neste espaço, convivendo na mesma turma com diferentes idades. E no nosso espaço, então, na pedagogia Waldorf, como eu já disse, é a extensão do lar, ela abarca atividades da vida do lar. Então, as crianças ajudam a preparar os alimentos, ajudam a organizar a sala, ajudam a lavar a sua louça, também alguns elementos que ela utiliza como a toalhinha, que atualmente com a pandemia a gente não usa mais a toalhinha para higiene pessoal, mas sim utiliza a toalha para a pintura. Então, ela lava a sua toalha, que nós temos um ritmo bem saudável para a criança. Então, e também algo importante que nós temos o cultivo da horta, onde a gente planta, a criança acompanha todo esse desenvolvimento, desde o plantio, da rega, desse desenvolvimento da planta e até chegar então depois para ela poder se alimentar, ter essa alimentação saudável.
E algo muito importante, então, é o contato com a natureza, né? Nossas atividades são muito ao ar livre, por isso que nós precisamos, então, de um espaço amplo, arborizado, porque é neste período da infância que a criança tem esse desenvolvimento do seu corpo físico, que nós chamamos, né? Então, é o subir na árvore, é o descer, é o rolar, o pular. Então, ela desbrava toda essa natureza e desenvolve este corpo físico, que é o principal objetivo neste primeiro setênio, ou seja, do 0 aos 7 anos, né, que é a primeira infância. E então a gente considera muito importante esse contato com a natureza, até porque a natureza nos possibilita, nos oferece muitos elementos, como os troncos, sementes, pedras, capim, enfim, são vários elementos que são transformados pelas próprias crianças no seu brincar. Elas elaboram, elas transformam esses elementos, né? E isso possibilita o desenvolvimento da imaginação, da criatividade, que são a base para um desenvolvimento intelectual, né, posterior, né? Ou seja, a partir do primeiro ano, isso é a base, então, para esse desenvolvimento intelectual. Desde 2016, a EMEI funcionava junto ao Seminário Nossa Senhora Aparecida, mas precisou se realocar em outro espaço, desta vez no loteamento César Santos, mas agora aguarda a construção de sua sede própria. A EMEI Toquinho de Gente, então ela surgiu em 2014, foi fundada em 2014 e desde 2016 ela estava locada, enfim, estava estabelecida num local, né, que era locado pela Secretaria Municipal de Educação e onde o espaço físico ele favorecia a questão do desenvolvimento da pedagogia Waldorf, né, que é desenvolvido até o momento dentro da EMEI, Toquinho de Gente. E a nossa surpresa assim, que a gente teve no início de 2021 foi de que os locatários eles decidiram então romper este contrato de locação e a partir deste momento a Secretaria Municipal de Educação teve que buscar um outro local para colocar, para alojar, enfim, a EMEI Toquinho de Gente, né? Mas é importante nós ressaltarmos que nós já estávamos em um processo de possível construção da sede própria da EMEI Toquinho de Gente desde 2018, né? Então, paralelo a isso, já estava acontecendo todo esse processo, porém em 2021, então, houve este fato novo, né? E isso com certeza desencadeia uma necessidade maior ainda de construção desta nova sede, né? Mas Leocir explica que para a escola ser construída, a área precisa de aprovação de alterações no plano diretor do município. É importante nós ressaltarmos que este local onde nós temos previsto a construção da sede própria da EMEI Toquinho de Gente, o terreno, enfim, ele compreende, ele está registrado como sendo uma área verde, né? E isso dificulta, de certa maneira, a questão de construção de uma escola nesta área. Porém, é importante nós ressaltarmos que a pedagogia Waldorf ela trabalha muito exatamente com a questão da área verde, né? Então, através da Procuradoria-Geral do município, né, e também envolvidas a Secretaria do Meio Ambiente, todos os órgãos da Prefeitura Municipal trabalhando em conjunto para que a gente pudesse, dentro da questão legal, fazer com que este local possa receber a construção desta sede da EMEI Toquinho de Gente e que este espaço a ser construído pudesse também abrigar exatamente a pedagogia que lá se desenvolve, né? Então, para que nós possamos manter esta característica da EMEI, né?
E na Câmara de Vereadores, o vereador Rufa é autor de uma indicação que pede a construção da EMEI na rua Cícero Garcia, número 172. A área já pertence ao município. Eu quero agradecer em nome de todo o grupo escolar e da comunidade escolar que está sempre conosco, ao vereador Rufa e também agradeço aos demais vereadores que têm visitado a nossa escola e que estão se engajando, né, neste processo, neste projeto da construção dessa nova sede da EMEI Toquinho de Gente, então no loteamento César Santos, que atualmente nós estamos, mas que estamos atendendo de uma forma reduzida, né, o número de crianças em função desse pequeno espaço e por isso que precisamos com urgência a construção dessa nova sede para que possamos ampliar o número de atendimento então e podendo atender a demanda do bairro e do entorno. E depois do intervalo, o especialista fala sobre a importância de cuidar da saúde mental. Você confiou, e o Brasil é um dos países que mais vacinam sua população contra a Covid-19 e um dos poucos a se preparar para produzir seu próprio insumo. Você confiou e a economia já dá sinais de recuperação, com o crescimento do PIB no primeiro trimestre. Você confiou e a produção do país não para de crescer. Você confiou. E o Pronamp se tornou um programa de crédito permanente para ajudar as empresas. Você confiou e os empregos com carteira assinada voltaram a crescer. O Brasil cuida da saúde, recupera os empregos, recupera a economia. Os brasileiros renovam a sua confiança e a confiança renova o Brasil. Juntos, com trabalho e coragem, construímos um país mais forte. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Continue seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. A antena do programa Wi-Fi Brasil do Governo Federal leva muito mais que internet gratuita para as comunidades em estado de vulnerabilidade social. Leva conhecimento. A Carliana pode estudar à distância e fazer pesquisas sobre os conteúdos das aulas. Leva inclusão digital. A Tânia modernizou o recebimento dos pagamentos pelo seu artesanato. O Wi-Fi Brasil leva também cidadania. A Maria Caetana fala todos os dias com seus netinhos, mesmo morando em cidades diferentes. Hoje, o sinal via satélite gratuito e ilimitado do Governo Federal chega a cerca de 3.000 municípios. São mais de 8,5 milhões de cidadãos mais informados e conectados com o mundo. Programa Wi-Fi Brasil é a conexão com o futuro melhor para milhões de brasileiros. Ministério das Comunicações, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio se tornou uma das principais causas de morte, registrando mais vítimas que o HIV, a malária e o câncer de mama. Por isso, campanhas como o Setembro Amarelo trazem orientações sobre o tema. Confira uma entrevista com a coordenadora do Serviço de Psicologia Clínica Hospitalar do Hospital São Vicente de Paulo, Gisele Dalalana. A saúde mental está ligada à forma como reagimos às adversidades, às frustrações, às coisas que não dão certo no nosso dia a dia, no cotidiano, né? Ela remete exatamente como que a gente reage frente a uma adversidade. Freud dizia que a saúde mental é a nossa capacidade de amar e trabalhar. Como, então, a gente faz frente aos laços amorosos, né? Como que a gente se relaciona com as pessoas? Se nos aproximamos, usufruímos desse contato com os outros ou vivemos mais sozinhos, né? Sem conseguir ter uma relação de uma proximidade maior. E com relação à nossa capacidade de trabalhar, podemos pensar que quando conseguimos produzir algo, sentimos satisfação com isso, né? A gente se sente tendo um lugar no mundo e também conferindo a nossa identidade. Então o trabalho tem um aspecto fundamental na nossa saúde mental. Para a gente cuidar de um outro, primeiro a gente precisa cuidar de si,
né? Já tem a metáfora do avião, que a gente sabe que se quando as máscaras de oxigênio caírem, se ocorrer algo, primeiro a gente deve colocar em si, para depois poder ajudar um outro. O psicanalista Christian Dunker fala que cuidado de si tem a ver com a capacidade de se escutar verdadeiramente. O que é isso, né? Como que a gente faz se a gente tem momentos para refletir sobre nossas próprias ideias, analisarmos o que pensamos, as palavras que usamos, nas nossas conversas com as pessoas. As palavras, elas são muito importantes e têm, às vezes, uma potência na vida de alguém e na nossa mesmo, que às vezes a gente desconhece. Então, essa é uma forma de cuidar de si, refletir sobre a vida que se está vivendo, refletir sobre a morte. Tudo isso nos faz pensar como a gente quer viver, olhar as coisas de perto e de longe, como a gente faz com as estrelas, né? Poder se aproximar e também se distanciar dos problemas para podermos pensar como vamos solucionar ou reagir frente a algo que nos acontece. Se vemos que há alguém que está sofrendo, né, que está sofrendo muito e essa pessoa fica muito sozinha, se fecha, a gente pode auxiliar, né, nos locais de trabalho, na nossa convivência com a família, com os nossos amigos. O sofrimento, ele faz parte da nossa vida, ele é inevitável. A gente sofre quando alguma coisa não dá certo, nas nossas relações, quando nos frustramos e o outro não faz o que a gente quer, ao término de uma relação, né? Seja uma relação amorosa com um companheiro, seja com um amigo, a gente sofre. E a questão é como que a gente faz frente ao sofrimento, que formas e saídas a gente encontra, né? Às vezes precisamos criar uma forma, e isso sempre vai ser de acordo com os nossos recursos internos. Então é importante olhar para si, como eu estou, e se eu vejo que estou sofrendo e não estou dando conta das coisas que eu tenho na vida, de poder pedir ajuda. Pedir ajuda não é algo fácil, mas é o que faz a diferença, né? São os laços fortes com a vida que podem resgatar alguém. Também precisamos pensar como estamos vivendo, né? E para isso eu cito Sylvia Bleichmann, uma psicanalista, que diz que na vida talvez não haja dano maior, exceto a morte, que o seu desperdício. O que podemos pensar frente a isso que ela traz? Que às vezes a gente não aproveita oportunidades que tem, desperdiça nossas capacidades, as possibilidades de encontro com o outro, desperdiça as ajudas que tem. E aí a gente desperdiça a vida, né? Fica à espera de que as coisas ocorram por si só e não nos coloca ativamente a fazer algo para buscar o que queremos na vida, né? Então, essa é uma forma que às vezes a gente não pensa, mas quando há o desperdício de algo, de nossas capacidades, né, de nossa capacidade de pensar, de solucionar um problema, de ter uma vida mais satisfatória. Vivemos num mundo em que não há espaço para tristeza. As pessoas estão a todo momento postando algo na rede social para parecer que estão felizes. Mas de fato, às vezes não é como elas realmente se sentem. Querem mostrar para alguém que parecem felizes. Então isso muitas vezes causa sofrimento quando você abre a rede social e parece que só você não está feliz e que os outros estão. Então essa é uma maneira que mostra que em nossa sociedade não há muito espaço, muito lugar para a tristeza, não acolhemos muito a dor psíquica. E isso faz com que as pessoas também fiquem mais sozinhas, porque às vezes não querem contar para alguém algo que se passa com elas, em virtude de achar que só ela passa por dificuldades. E como cada um conduz a sua vida, tem o Almir Sater, que em sua canção belamente nos diz que cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz, né? É uma música belíssima e que nos fala que cada um constrói a sua vida, portanto constrói sua saúde mental. A forma como cada um lida com uma situação, ela é singular. Então todos podem fazer a sua vida, como bem quiserem e bem entenderem. E essas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.